De equilíbrio, pessoal, de equilíbrio, a gente tem que lembrar que se tem lá uma reação A mais B em equilíbrio, dando C mais, sei eu, H3O a mais. Primeira coisa, deslocamento de equilíbrio. Se tu coloca ácido, tu está aumentando a concentração de hidrogênio. Se tu aumenta a concentração de hidrogênio, o que acontece com o equilíbrio? Desloca para o outro lado. Quando tu aumenta de um lado, desloca para o outro. Já, se tu coloca base, colocar ácido é colocar H+. H+ é aumentar esta concentração de hidrogênio. Desloca para a esquerda. Agora, se tu coloca base, tu coloca alguém que reage com o hidrogênio. Reage. Aqui, pessoal, é íon comum. Aumenta. Já coloca uma base, é íon que reage. E se reage, aumenta ou diminui a quantidade de H3O? Diminui. E se tu diminui de um lado, o equilíbrio desloca para o mesmo lado. Vou repetir. Colocar hidrogênio onde tem ácido, desloca para o outro lado. Colocar hidroxila onde tem ácido, desloca para o mesmo lado. Isso é efeito do íon comum e efeito do íon que reage, pode cair. Lembrando que deslocamento, bota de um lado, desloca para o outro, retira de um lado, desloca para o mesmo lado. Dentro desse tipo de questão, também a gente tem que lembrar que se pedir uma constante de acidez, Ka, seria produto, desde que não seja sólido nem líquido puro, sobre reagente. Se o cara quiser que tu calcule o pH, tu vai ter que achar essa concentração. Aí ele vai te dar o Ka. O cara te deu o Ka, 2 vezes 10 na menos 5. Te dá a concentração inicial dos reagentes. A, 0,1 do A, 0,03 do B. E aí tu não sabe quanto é C e H3O. Tu bota X e X. Aí tu vai calcular X e X vai ser a concentração tanto do H3O+, quanto de C, que é o ânion dele. Certo? Bom, e aí o que acontece? Aí, tendo a concentração de hidrogênio, eu lembro que pH é menos o log da concentração de hidrogênio. É só aplicar e descobrir qual é o valor do pH. Se fosse uma base, pessoal, para base, isso aqui, ó, pH, é para ácido. Se fosse uma base, o que a gente fazia? A gente calculava o pOH, depois a gente diminuía 14 de pOH e achava o pH da base, certo? Lembrando que pH de ácido é sempre menor que 7 e pH da base é sempre maior que 7, tá? Então, uma revisãozinha aqui de equilíbrio, certo? Lembrando que o valor numérico da constante só é alterado pela temperatura. Se eu mexer nas concentrações, no pH, se eu botar sólido, nada altera o valor da constante. Falar nisso, sólido aqui não desloca equilíbrio. Não adianta tu botar ou tirar sólido. Tem que ser gases ou soluções, certo? Muito bem. Bom, além de equilíbrio, pessoal, a gente pode dar uma lembrada, ainda dentro de físico-química, que tem chance de cair pilha, né? Pilha, eu vou lembrar, nós temos lá 2 eletrodos, o eletrodo negativo e o eletrodo positivo. O eletrodo negativo é o ânodo, onde vai ter oxidação, da onde saem os elétrons, aonde sofre corrosão. Nós vamos ter o polo positivo, que é o cátodo, aonde tem redução, aonde chegam os elétrons, e eu vou ter depósito de metal. Lembrando que os elétrons caminham em ordem alfabética, saem do ânodo, se oxidam e vão para o cátodo. Sendo que eu tenho sempre tudo isso dentro de uma solução, e essa solução tem íons, e os íons se conectam a partir da ponte salina, aonde caminham os íons. Então, cuidado, os elétrons caminham no fio, os íons caminham na ponte salina e na solução. Lembrando que quem se reduz na solução é o cátion do metal, ele vai lá e se deposita, e aqui o metal
se corrói e ele vira cátion. Então eu teria Y se corroendo em Y2 mais 2 elétrons. Isso é oxidação, isso é uma semi-reação de oxidação. Já se fosse uma redução, X mais um elétron se reduz e vira X0, que se deposita aumentando a massa do cátodo, enquanto que o ânodo está se corroendo, tá? Lembrando que se eu te der os potenciais, o maior potencial de oxidação se oxida e é o ânodo. O maior potencial de redução se reduz e é o cátodo, certo? Lembrando que se ele pedir para calcular DDP, tendo dois potenciais do mesmo tipo, ou seja, 2 de óxido ou 2 de rédio, inverte o menor e soma. Prestou atenção, Loquinha? Não é inverte o menor e soma, é tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Tendo dois potenciais do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Tendo dois do mesmo tipo, inverte o menor e soma. Tá? Então, estou revisando aqui um pouquinho de pilha. E, para finalizar a eletroquímica, eu quero lembrar que uma vez caiu um cálculo de massa depositada na eletrólise. A massa depositada em gramas é o quê? É o K, que é 1 sobre 96.500, vezes o equivalente. Quem é o equivalente? É a massa da tabela dividida pelo NOx. Lembra que é o E de aqui que é o E, ó. Tu erra aqui porque tu não divide pelo NOx do metal. Se fosse cobre, pessoal, era 63,5 dividido por 2, porque o cobre cúprico é carga 2. Vezes a corrente em quê? Em ampere. E o tempo, outra chance de erro. O tempo tem que ser em segundos. E ele vai dar em minutos, horas. Então tu tem que transformar. PR, quanto de metal deposita? Ora, 1 sobre 96.500 vezes a massa da tabela dividida pelo NOx, vezes a corrente que ele te deu, vezes o tempo que ele deixou, certo? Já caiu na UCPEL, minha Kate, certo? Bom, vamos adiante, vamos dar uma limpada. De tudo então que a gente tinha que ver, gurizada, tá faltando a gente ver então o quê? Tá faltando a gente ver sistemas, um pouquinho de lei de Hess e orgânico, tá? Então, vamos falar um pouquinho de sistemas. Lembrando que eu tenho substância pura ou substância simplesmente é o contrário de mistura. Lembro que tanto substância pura quanto mistura pode ser homo ou hétero. Exemplo, substância pura homo, água líquida. Substância pura hétero, água e gelo. Mistura, pode ser homo? Pode, desde que tudo que eu misturei seja miscível. Exemplo, água e álcool. Famoso álcool hidratado. Mas mistura pode ser hétero? Pode. É pelo menos uma das coisas immiscíveis, água e óleo. Certo? Bom, mas substância pura tem fórmula? Tem. E na fórmula ela pode ser simples, se tiver um elemento, e ela pode ser composta, se tiver mais de um elemento. Então, O3 é substância simples e CaCO3 é substância composta. Tá? Mistura. Ora, pessoal, mistura não tem fórmula. Então, não existe simples ou composta. Simplesmente não tem fórmula. Substância pura, propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, constantes. Enquanto que misturas, propriedades, ponto de fusão, ponto de ebulição, variáveis. Certo? Substância pura não sofre separação. Por que ela não sofre separação? Porque ela está sozinha. Separação é processo físico, pessoal. Separação é fracionamento.
É tudo processo físico. Se a substância está pura, através de processos físicos eu não tiro nada mais do que ela mesma. Enquanto que se é uma mistura, sofre separação. E se sofre separação, eu tenho que saber lá filtração, que o princípio é solubilidade, eu tenho que saber decantação, que o princípio é densidade, eu tenho que saber destilação, que o princípio é pontos de ebulição diferentes, eu tenho que saber extração ou dissolução fracionada, que também é solubilidade, tu dissolve um, não dissolve o outro, imantação, que tem a ver com ímã, né? Que atrai os metais ferromagnéticos, eu tenho que saber tamização, que é uma peneira, né? Cai no furo maior, né? O maior fica no furo e o menor cai no furo da peneira. Enfim, vários outros processos de separação eu tenho que saber, tá? Então, isso aqui basicamente diferenças entre substâncias puras e misturas. Isto cai. Eu vou lembrar algumas coisas aqui, pessoal, que leite é mistura éter, sangue é mistura éter, e isso então são soluções falsas, são chamadas de coloides. Maionese, chantilly, tá? Isso tudo são coloides, não são misturas homo. Para ser homo tem que ser uma solução perfeita. Solução perfeita. Dissolveu tudo. E se é uma solução, vamos lembrar, nunca vai reter nada no filtro e nunca vai decantar. Agora, se for um coloide ou uma suspensão, aí retém coisas no filtro. Seja eles filtros bem elaborados ou filtros comuns. E se for suspensão ou coloide, vai ter decantação, nem que seja na centrífuga. Tá? Então, uma revisãozinha aqui de substâncias puras e misturas. Tá? Bom, na parte de ΔH, na parte de termo, nós temos que lembrar a lei de Hess. Lembrar que ΔH de uma reação que tu não sabe pode ser calculado pelo ΔH das etapas intermediárias. ΔH da reação 1 mais ΔH da reação 2 mais ΔH da reação 3. Então, eu tenho a reação problema, mas eu tenho lá a reação 1 que tem o ΔH1. Eu tenho a reação 2, que tem o ΔH2. E eu tenho a reação 3, que tem o ΔH3. Como é que eu faço para descobrir o ΔH problema? Eu somo os ΔHs das reações 1, 2 e 3. Agora, vamos lembrar que para somar, eu tenho que ver se está do lado certo, o A, o B, os reagentes, e se está na quantidade certa. Se não tiver do lado certo, eu inverto e troco o sinal do ΔH. Se não tiver na quantidade certa, eu multiplico e multiplico então o ΔH. Depois de inverter, deixar tudo do lado certo, depois de multiplicar, deixar tudo na quantidade certa, aí lei de Hess é uma soma de ΔHs, certo? Bom, mas se o cara me der calor de formação, se o cara te der calor de formação, aí tu pode usar ΔH igual calor de formação de todos os produtos menos o calor de formação de todos os reagentes. HP menos HE. Só que para isso não te esquece. Se ele te dá o calor de formação, é sempre para 1 mol. Se lá na reação tu tiver 2 mols ou 3 mols, antes de usar o calor de formação aqui, tu tem que multiplicar por 2 ou por 3, tá? Enfim, essa é uma revisãozinha de termoquímica. Bom, vamos limpar aqui e vamos revisar para finalizar a parte de orgânica. Tá? A parte de orgânica, pessoal, a parte de orgânica, ó, esses rugidos que tu ouve ao fundo é próton brincando, matando um pato, uma galinha e comendo um bife de plástico, né? Então tá ali ele. Pega, próton, pega ela, pega, tá, chega, depois vamos brincar. Vamos continuar, gurizada? Vamos continuar, então. Orgânica, pessoal, tu tem que saber reconhecer funções. Hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Álcool tem OH ligado em carbono
saturado, só com ligação simples. Não confundir com enol, aonde eu vou ter um OH com carbono com liga dupla. E o enol é instável, ele acaba se transformando. Já vou aproveitar aqui para mostrar. Ou um aldeído, se ele for na ponta da cadeia, ele vira C-OH, que é aldeído. Ou, se ele for no meio da cadeia, ele vira C-OC, que é uma cetona. Né? Isso se chama tautomeria. O enol é instável e vira aldeído ou cetona. Então, enol, liga dupla com H, instável, vira C-O, o famoso CHO, que é aldeído, ou o famoso CO no meio da cadeia, que é cetona. Tá? Esse ano eu quero lembrar que o HCO, o formol, o metanal, foi colocado no leite para quê? Para conservar o leite. Né? Então é mais um produto, formol é tóxico, é cancerígeno, usado em tintura de cabelo, para fazer chapinha e tal, foi colocado dentro do leite para tu tomar, né? Então cuidado com isso, esse ano tem esse evento do metanal aí, do formol, tá? Bom, mas vamos continuar as funções. Um fenol é quando tu tem o anel aromático, as 3 duplas alternadas e o OH. Isto aqui é um fenol. Lembrando que a característica principal dos fenóis é que eles são ácidos. Não são tão ácidos quanto os carboxílicos, mas eles são ácidos, certo? Lembrando que um éter é quando tu tem um O entre carbonos. E a grande característica do éter é que ele é volátil. O ponto de ebulição é baixo e a solubilidade é baixa, porque ele não tem a ponte do enol, dos álcoois, e ele tem um dipolo permanente muito fraco, então ele é volátil e pouco solúvel em água. O enol, ele é volátil e pouco solúvel em água, tá? Então, o éter, é volátil e pouco solúvel em água. É quando tu tem o O entre carbonos. Éter, tá? E eles são isômeros de função dos álcoois. E o álcool tem ponto de ebulição alto, só que eles, éter, tem ponto de ebulição baixo, tá? Bom, já falei do aldeído cetona, que tem dipolo permanente, não chega a ter ponte. Álcool e enol e fenol tem ponte. Hidrocarboneto, pessoal, são sempre os mais voláteis. Por quê? Porque só tem hidrogênio e carbono. Né? Os hidrocarbonetos são sempre os mais voláteis, porque só tem hidrogênio e carbono. Tá? Eles têm dipolo induzido. São apolares, insolúveis em água, e baixo ponto de ebulição são os mais voláteis, certo? Bom, vamos falar dos ácidos carboxílicos, né? Eles têm o COOH, e se eles têm o COOH, que pode cair assim, COOH, ou ainda CO2H, eles têm ponte de hidrogênio, então o ponto de ebulição é alto, os ácidos carboxílicos. Eles são mais solúveis em água, porque eles têm essa ponte, certo? E eles são mais ácidos que os fenóis. Portanto, fazem reações com bases e com sais de caráter básico, enquanto que o fenol só faz reação com base forte, certo? Então, os fenóis são menos ácidos, o pH de um ácido carboxílico seria mais baixo, teria uma constante de acidez mais alta, porque ele é mais ácido que o fenol, certo? Bom, vamos adiante. Um éster é aquele que tem o COOC, né? Então, o éster, ele vem da reação entre um álcool e um ácido. É a famosa esterificação. Um ácido mais um álcool vai dar o éster mais água. Isto é uma reação de condensação, porque gruda 2 e perde água. Esta reação aqui, especificamente, se chama esterificação, porque gera o éster. Certo? Esterificação, porque gera o éster. Além disto, ela gera o éster, pessoal, que está dentro dos lipídios. Óleos e gorduras são ésteres. Eles têm a ver com bioquímica, lipídios, e já caiu isso na UQPEL. Isto tem a ver com a formação do biodiesel. O biodiesel é uma transesterificação.
Eu pego o éster da gordura e transformo em outra. Então, se falar em óleos e gorduras e falar em biodiesel, tu tem que te lembrar da função éster. Isso é bem importante, certo? Bom, adiante. Outras funções. As aminas têm carbono ligado em NH2, se for amina primária. 2 carbonos ligados em NH, se for uma amina secundária. E 3 carbonos ligados ao N, que é uma amina terciária. A grande jogada é que uma amina primária, um filé, uma amina de primeira categoria, é só de 1. Então ela tem ponte de ebulição mais alto, mais solúvel. Uma amina secundária ainda tem ponte, porque deu para 2, ficou um hidrogênio. E aquela putinha, aquele guisado velho daquela amina terciária, que não tem mais ponte porque não tem mais H. Ela é mais volátil, ela fede a peixe, né? E falar nisso, as aminas têm caráter básico. Se elas têm caráter básico, elas são neutralizadas por ácido. Então, se a amina está fedendo a peixe, passa um limãozinho que neutraliza o fedor de peixe, porque o limão é ácido. Tá? Elas têm menor ponto de ebulição, são menos solúveis em água do que as aminas primárias e secundárias. Tá? Qualquer amina é básica, mas a amina terciária e secundária é mais volátil e menos solúvel em água. A amina primária e secundária, elas fazem ponte. A terciária é mais volátil e menos solúvel. Tá? Então, cuidado com as aminas. Não confunda amina com amida, que daí tem o tico, tem a carbonila, o C-dupla-O antes do N. Pessoal, a diferença das aminas que tem o N, NH e o NH2, para as amidas, que também vão ter o N, o NH e o NH2, é que as amidas têm o tico. Tá aqui, ó, esse tico aqui, esta carbonila, diferencia uma amida de uma amina. E as amidas são importantes. Primeiro, a ureia é uma amida. C-dupla-O, NH2 dos dois lados. A ureia foi colocada no leite para dar cor e volume no leite diluído, no leite adulterado. Essa aqui é a ureia. A ureia é uma amida. A poliuretana, que queimou, um polímero que queimou na Boate Kiss, é amida. A poliuretana, um polímero de amida lá. Lá na Boate Kiss queimou, gerando quem? HCN, gás da morte. A queima destas amidas gerou HCN, gás da morte. Matou aquele bando de pessoas. Que mais? As amidas estão nas proteínas. Uma proteína também é uma poliamida. As proteínas, assim como a poliuretana são poliamidas, a proteína também é uma poliamida. Então, a proteína, lá na bioquímica, vem da reação entre um ácido e uma amina, uma condensação, que nem eu fiz aqui, só que vai ser uma condensação entre um ácido e um grupo amina, vai gerar a famosa ligação peptídica, que é uma amida, entre o N e o C-dupla-O, certo? Então, nós temos aqui uma amida na famosa ligação peptídica, certo? Então, gurias, proteínas, importante aqui, certo? Eu revisei, então, pessoal, basicamente as funções orgânicas, tá? As principais funções orgânicas que a gente tem para ver e algumas aplicações e coisas aí. Para nós terminarmos efetivamente esse pré-prova, vou dar uma limpada aqui. Eu preciso comentar algumas reações orgânicas. Reações orgânicas. Rapidinho. Tá? Que reações orgânicas eu quero revisar? Pessoal, a oxidação, isso já caiu na UCPEL, de um álcool primário tipo etanol, se oxida com permanganato, descolore permanganato e tal, ela gera um aldeído. A oxidação de um álcool primário gera um aldeído, certo? E esse aldeído é responsável pela ressaca e tudo mais. Também é a reação do bafômetro. O aldeído ainda continua se oxidando e gera o ácido carboxílico, que é o vinagre, por exemplo. Isso é para produzir vinagre. Essa reação, pessoal, então, fabrica vinagre. Esta reação tem a ver com o bafômetro. E esta reação tem que ver com a ressaca. Olha bem, tudo oxidação de álcool primário
que dá aldeído, que por sua vez se oxida em ácido carboxílico. Mas cuidado, se fosse um álcool secundário, ele também se oxida. Só que o álcool secundário, ele se oxida em quê? Em cetona. E não em aldeído. E a acetona não se oxida mais. Ela não vai dar o ácido carboxílico. Então, esse joguinho de oxidações, os caras gostam. O que mais eu acho que é importante? Se tu tiver saponificação, o que tu tá tendo? Pessoal, saponificação, tu tá tendo uma coisa que eles adoram, que é hidrólise básica de éster. Hidrólise básica de éster. Tu pega um éster, pode ser de cadeia longa, vindo de uma gordura, tu reage com uma base e tu vai formar o quê? Um sal orgânico, que é o sabão, mais um álcool, que geralmente é a glicerina, que eles mandam para a indústria de cosméticos. Mas o que é o sabão? Tá aqui, ó. O sabão é um sal orgânico. Como é que eu sei que é o sal? Tá aqui, ó, metal e ametal, iônico. Altamente solúvel em água, mesmo tendo a cadeia longa, porque tem uma ponta iônica. Tá? Saponificação, hidrólise básica do éster. Certo? Então, também é uma reação famosa. A outra, desidratação intramolecular de um álcool. Também já caiu. Pessoal, o álcool tem aqui o etanol, ó, OH. Tu reage com ácido sulfúrico, que é um desidratante, desidrata ele, roubando água. Como? Aqui, ó. Tá, mas se eu arrancar isso aqui, o que que nasce? Ah, o que que nasce? Nasce isso aqui, ó. Nasce uma liga dupla no lugar daquela água que eu arranquei. Né? Nasce uma liga dupla, o etileno, que é um alceno. Esse alceno é um monômero para formar o quê? Polímero. Vários desses alcenos vão se grudar, deixa eu só tirar a água aqui, vários desses alcenos vão se grudar e vão virar o CH2 na N. E isto é um polímero. Polímero é juntar vários, pessoal, vários monômeros. Este aqui é o plástico, é o polietileno. Então, nós estamos falando aqui do plástico verde. O álcool etílico, o etanol, que vem da fermentação da cana, fermentação do açúcar da cana, gera o álcool. O álcool desidrata é uma eliminação, e forma o etileno, que é o monômero. Esse etileno vai quebrar as duplas. Pessoal, quebrar as duplas é reação de adição. Ele quebra as duplas e gruda um no outro, formando o polímero, que é o plástico. Olha quanta reação importante. Quebrar a dupla, adição. Eu quero te lembrar que já caiu na UQPEL, descolorir bromo. Descolorir bromo indica que tinha liga dupla. Descolorir bromo é o BR2, atacar alguém que tem liga dupla e se transformar em BR, se transformar num haleto orgânico, que é quando tu tem um halogênio, BR, cloro. Só que o BR ele é marrom, então ele descolore. Se disser que descoloriu o bromo, foi uma reação de adição e tu comprova que tinha liga dupla, certo? Bom, eu aqui, gurizada, estou mostrando algumas das reações famosas, tá? Eu quero que tu te lembre que tem substituição e anel aromático gosta de substituição. Se tu tem aqui, por exemplo, um CH3 e tu tem o hidrogênio do anel e tu quer botar, por exemplo, um cloro, Cl2, o cloro vai entrar no lugar do hidrogênio. E eu vou fazer uma substituição, não uma adição. Eu não quebro as ligas duplas do anel. Eu simplesmente coloco o cloro e sai HCl. O cloro aqui, pessoal, entrou na posição orto, porque essa aqui seria a posição meta e essa outra aqui a posição para. Lembra? Olha, mete e para. Nunca para antes de meter e nunca mete antes de olhar. A regra é: primeiro olha, depois mete, depois para.
Tá? Então, eu tenho aqui orto, meta e para. Já caiu na UCPEL. Eu, se fosse tu, revisava. Para nós finalizarmos, revisava nomenclatura. Nós temos ali o videozinho 1 e 2 de nomenclatura. Por quê? Já caiu radicais metil, etil, isopropil. Já caiu orto, meta e para. Já caiu cadeia. Saturada, insaturada, heterogênea, homogênea, isso tudo, carbono primário, secundário, dá uma revisadinha nisso, sp3, sp2, né? Vamos lembrar, carbono só com ligação simples é sp3, geometria tetraédrica, carbono com uma dupla é sp2, geometria trigonal, carbono com duas duplas ou com uma tripla é sp, geometria linear. Enfim, já falamos demais, acho que se tu revisar esses 2 videozinhos, 3 videozinhos que a gente botou aqui, tu vai te dar bem na UCPEL. Certo que ela é uma prova que, apesar de ser assim bem diversificada, bem espalhada, as questões não são, a maioria delas, difíceis. As questões são meio objetivas, assim, são curtas e rasteiras, tá bom? Gurias, beijo pra vocês, o Proto tá mandando uma lambida bem gostosa, os guris abraço e uma dentada do Proto. Beijo, até, fui!